Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos aqui neste nosso Momento Alegria, para falarmos sobre o que falaremos neste momento santo. Vamos falar sobre pontuação, e aí, vamos continuar, né? Nós acabamos lá as nossas criaturas virguléticas, vamos falar sobre os demais sinais. Duas aulinhas para que a gente possa falar sobre os sinais mais chatos de todos os tempos, né? Mas cola com o tio Bola de Fogo, que é sempre sucesso, a gente vai em frente. Vamos lá. Começamos com quem? Ponto e vírgula que nós entendemos como sendo... Opa, volta aqui, filho. Nós entendemos como sendo o quê? Uma pausa maior do que a vírgula, presta atenção, ó, maior do que a vírgula e menor do que o ponto, certo? E menor. Deixa eu ver aqui onde é que está esse exemplo. Ah, tá tranquilo. Do que o ponto. Não é utilizado em muitas construções e normalmente quando vocês usam, vocês erram, tá? É um ponto que pode até substituir a vírgula, tá? Isso é interessante da gente perceber, como eu vou mostrar para vocês. Mas é usado em casos muito específicos. Não dá para sair usando em lugar de vírgula porque achou bonito botar o pingo na vírgula, tá bom? Bora lá? Vamos ver o que a gente tem, ó. O doce de leite tem um sabor profundo e viciante. Aí olha o ponto e vírgula aqui, ó. O bolo de aniversário tem um gosto múltiplo de sabores. Aqui, ó, nós vamos lidar nesse caso como o quê? O ponto e vírgula é utilizado para separar, presta atenção, ó, separar orações coordenadas, beleza? Ó, orações coordenadas, assindéticas, aquelas que obviamente vêm sem a conjunção, né? Longas, beleza? É lógico que aqui a gente vai ficar pensando assim, Wagner, mas qual o conceito de longo e curto? Não tem, tá, gente? A gente percebe que a segunda é bem longuinha, e aí ele serve para separar, porque quando a construção é muito longa, aí a gente vai colocar uma pausa. Realmente, nesse caso, a gente coloca uma pausa. Não é uma pausa dramática, como a gente vai ver, que também acontece, mas é uma pausa que serve ali para marcar a separação entre as duas orações. O que mais? Ó, o projeto foi bem recebido, contudo, haverá alguns ajustes. Nós vimos lá atrás que esta virguleta, ela é considerada uma vírgula facultativa, né? Essa é uma vírgula que é aquela marca da pausa da fala, que a gente também já conversou aqui, né? Então aqui eu tenho, ó, uma vírgula facultis, lembrando a vocês que ela é facultativa por acontecer logo depois de uma conjunção coordenativa assindética, né? Longa. E aí, o que nós temos aqui, ó? O ponto e vírgula. Eu sinto muita falta dos hífens nesse caso aqui. É recomendado. Eu diria que ele nem é obrigatório, mas ele é recomendado. Por que ele é recomendado? É recomendado pois há vírgulas, quase sempre que a gente usa vírgula dentro das coordenadas, a gente recomenda esse uso aqui, ó, dentro da coordenada adversativa, certo? É mais ou menos a ideia de para você diferenciar, né? Assim, você mostrar que aquela vírgula na realidade não é uma... Eu não estou isolando o elemento, né? Se eu coloco duas vírgulas, pode ficar parecendo que eu estou isolando esse contudo, como se ele tivesse modificado de lugar. Então é uma vírgula para clareza, não é nem tanto clareza de sentidos, mas eu diria que muito marcada como uma relação de clareza mesmo do enunciado culto, né? Não é nem de sentido nesse caso aqui. Fechou? Eu gosto de séries. Ela, de filmes. Beleza, não tem problema nenhum aqui, ó. Nós vamos ver o seguinte. Nesse caso, que é um dos preferidos da nossa querida FGVex, o que a gente tem aqui, ó? Essa vírgula é aquela vírgula para marcar ZZ, né? Então aqui, ó, é a famosa vírgula vicária.
A gente também já conversou sobre essa vírgula, é a vírgula vicária. E aí, quando usamos a vírgula em lugar do verbo, quando usamos a vicária, para marcar mais ainda esse sentido dela ser uma vicária, tá? Recomenda-se, e na verdade, durante muito tempo ela foi obrigatória, né? Assim, essa construção aqui foi obrigatória, ó. Recomenda-se o ponto e vírgula para separar as orações. Fechou? Então essa é uma recomendação das boas, ó. Esse ponto e vírgula aqui, então, é muito recomendado, mais uma vez, para você reforçar o valor que aquela vírgula tem. Não se esqueça de que, ó, a vicária é das preferidonas, das preferidas da FGVEX, ok? Então, é uma das preferidonas da FGVEX. O que mais? Eliseu, que é o melhor chefe do mundo, não queria pagar o churrasco, mas a aposta sempre é aposta. Eu não sei se eu vou ganhar essa aposta, mas vou continuar pressionando aqui do mesmo jeito, ó. Eliseu, vírgula, vírgula, aí aqui eu tenho um ponto e vírgula. O que que acontece neste caso? Esse ponto e vírgula vai ser considerado um ponto e vírgula obrigues, porque, ó, as vírgulas aqui isolam, presta atenção, ó, essas vírgulas isolam a adjetiva, a gente mistura tudo sempre, né? Explicativa. Lembro a vocês que nesse caso aqui, ó, o Eliseu já é uma criatura específica, certo? Então, só posso ter uma explicativa ali. Não dá, conforme a gente viu, para ter nenhuma outra construção, né? Nenhuma outra construção. Nesse caso aqui, uma restritiva não cabe, porque Eliseu já é uma criatura específica, né? Só se eu colocasse o Eliseu, que é o melhor chefe do mundo, lembrando aquela história de nomes próprios, se eu coloco um artigo na frente, eu posso, sem problema nenhum, tá? Ao colocar um artigo na frente, eu consigo fazer essa modificação com relação à restrição, porque aí é estranho, mas aí eu estou especificando a que Eliseu me refiro eu, né? Esse ponto e vírgula aqui, ele vai ser obrigatório, tá? Porque, ó, há uso de vírgulas, uso de vírgula na coordenada assindética, tá? Então, é para diferenciar esta pausa aqui dessas duas pausas aqui, certo? Dessas duas construções, porque nesse caso da explicativa, elas são pausas. Não para respirar, mas elas são pausas. Se eu bebo água, tu bebe água, então bebe água. Conseguiu compreender junto com bola de fogo? Normalmente, eu vou ser muito sincero, que a gente usa ponto e vírgula em períodos compostos por coordenação, né? Raramente a gente usa em subordinação, mas se também você tiver uma oração principal com vírgulas nela, fica licenciado o uso desse ponto e vírgula antes da adverbial, por exemplo, principalmente antes da adverbial, né? O que a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer é separar a oração principal de adverbial pura e simplesmente por ponto e vírgula. Isso é erro. E isso é um erro grave, tá? O que mais, ó? Último usozinho aqui. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e considerando que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal, ponto e vírgula, considerando que a legislação penal de todos os povos cultos convém preceitos tendentes a esse fim. Isso é meio tenso. Mas ok, ponto e vírgula. Considerando pipipipopopó. Aí aqui eu acrescentei mesmo, tá, gente? Nesse caso, ó, o ponto e vírgula é obrigatório. Então, o sinal de ponto e vírgula, the point, ponto e vírgula, é obrigatório. Obrigues. Por separar o que, gente? Itens. Separar. Itens de uma
enumeração, certo? Então aqui, ó, é uma enumeração longa. Então aqui é uma enumeração de itens em forma de quê? De tópicos, né? Então, ó, em forma de tópicos. Tem gente, e na verdade quando eu digo tem gente é porque tem site na internet, eu ando fazendo umas doideiras aqui assim. Eu ando dando uma pesquisada, na verdade vocês, só para esclarecer, né, assim, a base da minha apresentação de aula é sempre a mesma, claro, porque não muda, né? Vocês vão percebendo, por exemplo, que aqui eu tenho particularidades. Que particularidades são essas? Eu brinco ali com o Eliseu. Se eu estou fazendo uma apresentação, sei lá, para o MQR, aí eu brinco com o Michael. Se é para o Irmãos Polícia, eu brinco com o Anderson. Ou seja, eu mesclo, eu vou modificando de curso para curso, mas o conteúdo é o mesmo. E me dá um trabalho danado montar isso aqui, porque eu tenho que pensar e tal. Beleza. E eu tenho, de vez em quando, eu fico buscando exemplos, porque meus exemplos vão acabar sendo muito semelhantes, of course, my horse, né? E eu jogo no Google. E é lógico que a primeira resposta que vem no Google é a resposta da inteligência artificial. Cara, tá sendo assustadora essa experiência, porque cada erro que eu encontro, inclusive uso de ponto e vírgula em separação de tópicos de enumeração dentro da mesma frase, isso não existe, tá? Se eu digo assim, vá até a lojinha e compre arroz, ponto e vírgula, feijão, ponto e vírgula, ovos, não existe, tá? O ponto e vírgula não pode ser utilizado indiscriminadamente no lugar da vírgula. Fechou? Então, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, tá, galera? Presta muita atenção aqui, ó. Mas presta muita atenção no fato de que o ponto e vírgula não pode ser utilizado de forma louca. Não é cachorro doido, tá bom? Não pode ser usado indiscriminadamente em lugar do, ou melhor, da vírgula. Fechou? Bora que só bora. Então, segue o baile junto comigo, vamos lá. O que mais que a gente vai ter? Ó, nós estudamos demais, passaremos facilmente nessa nova prova. O que acontece nesse caso aqui, ó? Presta atenção no seguinte, ó. The jump of the cat, nesse caso. Então, the jump of the cat é quando o ponto e vírgula representar uma pausa, essa pausa pode fazer a contribuição semântica no enunciado. Ó, nós estudamos demais, ponto e vírgula, passaremos facilmente nessa prova. Essa pausa tem um valor semântico, que é o valor semântico, obviamente, mesmo de quê? Obviamente, de uma conclusão. Fechou? Pegou? The Jump of the Cat com bola de fogo. Vamos ver aqui então, ó. Presta atenção, ó. Nesse caso, eu escrevi alguma coisa aqui. Assim, ó. Valores semânticos nesse caso aqui, né, ó. Valores semânticos podem ser atribuídos a pausa do ponto e vírgula. Do ponto e vírgula. Certo? Então, presta muita atenção aqui com o bolinha de foguinho, tá, galera? Presta muita atenção aqui com bola de fogo, certo? Então, ó, valores semânticos podem ser atribuídos à pausa do ponto e vírgula. O que a gente vai ter nesse caso aqui, ó? Vamos entender o seguinte. Nós estudamos demais, passaremos facilmente nessa prova. Entendemos, então, que neste caso, poderíamos acrescentar aqui em lugar do ponto e vírgula, beleza? Poderíamos acrescentar em lugar do ponto e vírgula a conjunção portanto. Porque entre as duas orações, você vai pensar dessa forma, ó, entre as orações, há sentido de quê? De conclusão. Fechou-vos? Beleza? Pegou visão junto com bola de fogo? Então, bora que só bora. Vem comigo aqui, ó. Pegou essa visão mesmo? Conseguiu entender sem pepinos?
Meu Deus do céu, tá tudo caindo aqui. Conseguiu entender sem pepinos? Vamos ver uma segunda, ó. Achei que estávamos livres disso tudo. Estava enganado. Mais uma relação entre as orações, a gente consegue perceber que aqui, ó, nós poderíamos construir a forma entretanto, estava enganado. Então, entre essas duas orações, entre as orações, há sentido de quê? A. Falta uma vírgula, né? Pam, pam, pam. Entre as orações, há sentido. Opa! Ô, Wagner Santos, peraí, eu tô fritando aqui, ó. Tá me ficando meio doido, ó. Há sentido de oposição, ou seja, adversidade, certo? Elas continuam sendo classificadas normalmente, são duas orações coordenadas assindéticas, beleza? Mas entre elas existe uma relação de sentido. Fechou? Ambas, não se esqueçam disso, ó, ambas continuam. Nossa, que ficou foi feio isso aqui, hein, Wagner Santos? Ambas continuam sendo assindéticas, tá? Fechou? O que mais? Vamos lá. Eles estão se dedicando com afinco, conseguirão, pois, a vaga desejada. A gente já viu isso aqui, ó, que esse pois tem valor, né, que ó, apresenta um valor conclusivo. A gente já conversou sobre isso. E aí, para isso, precisa ser pós-posto e isolado. Sempre que eu mudo uma conjunção coordenativa de posição, eu tenho que isolar por vírgulas e separar as orações pelo ponto e vírgula, tá? Aqui, ó, é obrigues. Presta atenção, ó. Obrigues sempre que há deslocamento da conjunção, presta atenção, ó, conjunção coordenativa, certo? Se fosse o portanto ali, não tinha problema, seria a mesma construção, ó. Conseguirão, vírgula, portanto, vírgula, vaga desejada, esse ponto e vírgula continuaria existindo sem problema nenhum. Fechou? Nós fizemos o material de português, eles o de matemática. Esse aqui a gente já passou por ele, só para reforçar para vocês. Mais uma vez, nós temos uso de vírgula vicária, e aqui, né, assim, recomendação. O que eu recomendo também para vocês com relação a essa história aqui desse ponto e vírgula com vírgula vicária? Ele nunca vai estar errado de ser usado, mas há bancas que não consideram botar uma vírgula ali errado, tá? Então, se apareceu somente com a vírgula, vai sempre em busca daquele que está mais errado ou que está mais certo, né? Se botar só uma vírgula, por exemplo, aqui fosse, ó, português, e aí viesse assim, ó, vírgula, eles, vírgula, o de matemática, certo? Nesse caso aqui não teríamos problemas, porque algumas bancas vão dizer que o ponto e vírgula, ele é facultativo. O que mais? Vamos lá. 2 pontos agora, ó. Primeira utilização dos 2 pontos. Separar o discurso direto, ó. Separar o discurso direto, presta atenção, ó, que usa travessão. Nesse caso, a norma é bem chatinha, tá? Esse travessão aqui, ó, o DD aparece em outro parágrafo, tá? Ainda que hoje em dia eu já encontre isso em alguns livros de literatura, mas aí você tem uma certa liberdade, né? Mas nesse caso, a gente entende que o travessão vem no parágrafo seguinte, ok? O que mais? Ó, mais uma vez, Eliseu mandou uma mensagem para mim
e disse. Então, ó, oh meu Deus do céu, aqui, ó. Eliseu mandou uma mensagem para mim e disse, olha que coisa boa, seu churrasco está garantido, certo? Então aqui, ó, seu churrasco está garantido, eu também tenho discurso direto. E aí, nesse caso, vamos entender a ideia do seguinte, ó, serve para separar o discurso direto que usa aspas. Qual é esse que usa aspas? É aquele que vem em português dentro do mesmo trenzinho, tá? Dentro do mesmo trenzinho. Ou seja, é aquele que vem dentro da mesma linha ainda, dentro do mesmo parágrafo, você bota 2 pontos na mesma linha, coloca as aspas. Isso é uma influência da escrita estrangeira, principalmente a escrita europeia. Para a escrita europeia não tem travessão, tá? Todos eles são assim, inclusive em outro parágrafo, beleza? O que mais? Ó, ele só tinha um sonho, passar no concurso do TJSP. Sou eu aqui, tá, gente? Então, é o sonho atual. O que a gente vai entender aqui? Nesse caso, nós vamos pensar esse ponto e vírgula como um elemento que serve para separar o aposto. Nesse caso aqui, ó, só por coincidência, é um aposto oracional, né, como o Sebrasp gosta de chamar. Ou seja, uma oração subordinada substantiva apositiva, nesse caso, inclusive, reduzida de infinitivo. O aposto é sempre isolado. E o sinal preferido, como a gente já conversou, inclusive, para essa separação da oração subordinada é o 2 pontos, né? Vá até a mercearia e compre arroz, feijão, um franguinho e alho. Parece a minha lista de compra, né? Eu gosto muito de frango, gente. Gosto muito mesmo e tá barato e a gente come também porque é bom e barato. Aqui, ó, o que a gente vai ter? Separar os... o aposto, nesse caso aqui, não é exatamente um aposto, né? E compre... Separar uma enumeração, tá, gente? Ó, uma lista com elementos enumerados. Fechou? Pegou visão? O que mais que a gente vai ter? Vamos ver, ó. Questão de fixação. Vamos lá. Analise as alternativas abaixo. Destaque a que traz um erro. Então, ó, traz um erro de pontuação. Então, precisamos de um erro de pontuação. Paula, muito generosa, compartilhou seu lanche. Perfeito. Certo? Aqui, ó, não há erro de pontuação nesse caso aqui. Tudo bem? Não há erro de pontuação nesse caso aqui. Fechou? Por que não há erro de pontuação? Porque o elemento isolado é um elemento isolado. Veja que ele tem um enorme valor adjetivo, né? Não pode ser aposto, então. Um predicativo do sujeito. Certo? Cuidado. Lembrem-se que eu expliquei isso para vocês. Aposto é um elemento com valor substantivo. Isso não pode ser esquecido por vocês jamais. Bruna era organizada. Seu irmão... Bruna era desorganizada. Seu irmão organizado. Aqui a nossa construção. Ó, é a nossa resposta. Por quê? Nesse caso aqui, ó, falta a vírgula vicária. Falta a virguleta, vírgula, vicária, nesse caso. Nas férias, visitamos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Perfeito, ó. Check, check. Essa aqui é a primeirinha. Obrigues. Mentira, as duas são facultativas, tá? Aí, ponto e vírgula. A Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Tá perfeito. Por quê? Há uso de vírgulas dentro dos itens. Então, ó, há uso de vírgula dentro de quem? Dos itens. Então, o ponto e vírgula se torna obrigatório. Vamos ao... Que explosão foi essa? Então, aqui está perfeito, né? Eu tenho o ponto de interrogação apresentando uma interrogação direta. E esse sinal de reticências aqui, ó,
marca o quê? Marca uma pausa no discurso, certo? Essas teorias foram influenciadas pela teoria do grande homem, perfeito, porque aqui, ó, o ponto você pode estar olhando para onde, ó, aspas, que está na nossa próxima aula, aspas também são sinal de pontuação, tá? Também são sinal de pontuação. E aí, por conta disso, grande homem está num sentido ampliado, ok? Ó. Não é grande homem no sentido de uma pessoa grande, né? Mas ali, ó, na teoria do grande homem, tá marcando assim, será que é o grande homem mesmo? Será que não é? Eu quero dar destaque a essa construção. Então, nossa resposta realmente, letra B de bola de fogo. Sou eu, bola de fogo, calota de matar. Beleza, meus jovens? Quero o quê? Agradecer. Ah, não, tem mais uma. Opa. Quero agradecer ainda não. Quero olhar para essa última questão aqui, ó. Leia o fragmento a seguir. Presta atenção. Diante da sua postura infantil, só me resta fazer uma coisa: providenciar seu desligamento da nossa instituição. Então, eles apagaram as relações ali de pontuação. Aqui a gente vai ver, ó. Diante da sua postura infantil, vírgula. O que justifica o uso dessa vírgula? Ó? Isolar. Quem, gente? Ó, isolar o adjunto adverbial longo. O que, gente? Deslocado. Deslocado, ó. Deslocado. Certo? Belezura? Só me resta fazer uma coisa. Ponto e ponto. 2 pontos. Ou seja, nesse caso aqui, ó, providenciar seu está explicando o que é esse uma coisa, serve para isolar quem, gente? O aposto oracional, nesse caso aqui. Exatamente igual ao exemplo que a gente trouxe, né? Então, isolar o aposto oracional. E aqui, ponto final, certo? Porque acabou o período. Então, nossa resposta vai ser vírgula, ok, travessão, poderia ser, mas não é, ponto continuado. Wagner, o que é ponto continuado? Isso aqui é FGV, ó. FGV gosta de usar, é uma das poucas bancas que ainda usa essa nomenclatura, tá? É o ponto dentro do período. Dentro do período. Não dá para ser ali em cima, porque olha só, eu tenho inclusive aqui o próximo elemento está em letra minúscula, né? E ponto final, Wagner, o que é ponto final? É a nossa resposta aqui, ó. Vírgula, 2 pontos, ponto final, certo? Resposta letra C de caraca, moleque. Ponto final é aquele que faz o quê? Coloca fim ao período. Certo? Fim ao período. Tá? Pegou essa diferença? Ali é dentro do período que eu digo, é dentro do mesmo parágrafo, perdão, ó, dentro do parágrafo, vai. Vamos trocar aqui e aqui. Porque, na verdade, não dá para ter ponto dentro do parágrafo, certo? Ó, coloca fim ao parágrafo, coloca fim ao parágrafo. Então, ali dentro do parágrafo e coloca fim ao parágrafo, certo? Beleza? Pegou a visão? Então, é isso. Você já sabe o que fazer? Já sabe fazer. Já deixei até marcado aqui agora, ó. Segue o Bola de Fogo lá. É sempre legal. O que mais? Entra no grupão do Bola de Fogo e se inscreve no canal do Bola de Fogo. Tá cada dia com mais coisa interessante por lá. Bora que só bora! Bora que só bora. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer gigante, magnânimo, estar aqui com vocês. Tem uns cachorros rangentos lá fora. Vamos ali dar uma comidinha para eles e é nóis. Fiz a barba direita? Fiz a barba direita. E talvez tenha um cabelinho aqui ainda, aqui, ó. Não sei. Vamos junto! Vamos junto e misturado. Valeu, galera. Um beijo, um queijo. Pontuação na veia. Beleza? Estou trabalhando com aquilo que cai. Não vou ficar aqui espichando coisa. Vamos junto? Vamos junto e misturado. A gente se vê na próxima. Fui.